O deputado Rogério Correia, do PT, ingressou com um pedido no STF para que as redes sociais do também deputado Nicolas Ferreira sejam suspensas, sejam banidas de forma cautelar por pelo menos 90 dias. O que acontece, é o argumento do deputado do PT, é que durante manifestação na Avenida Paulista, o deputado Nicolas Ferreira fez uma chamada de vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa chamada de vídeo foi o que foi usada por Alexandre de Moraes para determinar a prisão domiciliar, leia-se uma prisão preventiva domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, com o argumento de que ele teria violado as medidas cautelares. Aí o argumento do Rogério Correia, é que Nicolas Ferreira teria obstruído a justiça e usado as redes sociais dele para descumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes, bem como ele estaria usando as redes sociais de forma sistemática já há muito tempo para atacar o Supremo Tribunal Federal, e o bloqueio das redes sociais dele seria algo necessário para manter a ordem pública. Em relação a esse caso, essa medida imposta pelo Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que eu comentei inclusive no meu último vídeo aqui no canal, bem como em um artigo sobre o tema, ele basicamente proibiu o ex-presidente de usar as redes sociais, seja de forma direta ou ainda de forma indireta por meio de terceiro. Teve duas decisões judiciais, uma segunda decisão meio que tentando explicar a primeira, e é um negócio assim absurdo e contraditório por várias razões. Porque basicamente, como ele deixa muito claro na sua segunda decisão, ele diz, olha, Bolsonaro não está impedido de dar entrevistas, por exemplo, só que essas entrevistas elas não podem ser publicadas nas redes sociais, o que é basicamente uma proibição indireta. Ele não está proibido de discursar, mas esses discursos não podem ser postados em redes sociais. Então, no caso em tela, ele fez uma chamada de vídeo com o deputado Nicolas Ferreira, e isso depois foi postado nas redes sociais, inclusive os filhos do Bolsonaro postaram. Mas o ponto principal é que a medida cautelar, a ideia de que, primeiro, ele não possa dar entrevistas, ele não possa falar, já é uma coisa absurda. O banimento de redes sociais é algo que, como eu argumentei no meu artigo, no meu outro vídeo, não tem parâmetro legal algum. E é basicamente uma estratégia que se chama de chilling effect, que seria como efeito inibidor, quando você não faz a proibição de fato, nesse caso a censura, mas você cria um cenário no qual a pessoa ela vai evitar fazer uso de um direito. Então foi um cenário no qual qualquer aparição, qualquer coisa que o Bolsonaro dissesse, poderia ser usado como foi para determinar a prisão dele. Então, uma medida completamente ilegal. Então foi por ter feito essa chamada de vídeo com o Bolsonaro, que aí o deputado do PT argumenta que Nicolas Ferreira estaria obstruindo de alguma forma a justiça, o que também é um outro grande absurdo, pois Bolsonaro está prestes a ser julgado, o que significa que o inquérito contra ele, a investigação já está mais do que concluída. Então, de que forma que ele aparecer nas redes sociais, que ele dá uma entrevista, já não seria uma obstrução durante o processo, quem dirá fora do processo. Mas o que é interessante notar aqui é o seguinte: nós sabemos, vocês podem pesquisar essa informação, que no Brasil a direita ela se sai muito melhor na internet, sai muito melhor com o uso das redes sociais do que a esquerda. Não só em termos de seguidores, que não é a única coisa que importa, mas em termos de engajamento. Isso é algo que a esquerda nota desde 2018, quando eles perderam a eleição para o Bolsonaro. Bolsonaro, vale lembrar, venceu a eleição no segundo turno de 2018 e venceu com um tempo muito minguado de propaganda.
Geraldo Alckmin, que era o candidato que tinha o apoio de toda a nata do Centrão, então tinha um tempo de propaganda imenso, que eu acho que chegava, posso estar equivocado, mas acho que chegava quase metade da propaganda eleitoral, ficou em quinto lugar. Então ficou muito claro a partir dali que a presença nas redes sociais era fundamental para os políticos, né, nessa nova era de comunicação digital. E aí foi aí, na verdade, que começou a birra da esquerda, ou se intensificou, né, com as redes sociais, porque eles viram que eles não eram tão bons no uso das redes sociais quanto a direita. Eu não estou falando só da questão da fake news, estou falando de realmente criação de conteúdo e se comunicar com o seu eleitorado por meio das redes sociais. O deputado Nicolas Ferreira, vocês podem gostar dele ou não, eu pessoalmente não sigo ele em rede social, tudo que eu sei dele é o que acaba sendo noticiado. Não sou alguém que aquece aí com todas as suas posições, tenho muitas diferenças, até porque ele é um bolsonarista e eu não sou bolsonarista, mas ele é, com toda certeza, o deputado da direita no Brasil que tem maior engajamento nas redes sociais e que faz um uso muito inteligente. Ele sabe se comunicar muito bem. Mesmo quem não gosta dele tem que reconhecer, ele sabe se comunicar muito bem. Isso incomoda bastante os setores da esquerda, como o PT. Vocês devem lembrar, por exemplo, do vídeo sobre Pix, né? Quando teve aquela mudança na questão de instituições financeiras terem que comunicar transações de Pix, e ele gravou um vídeo. Em nenhum momento do vídeo ele afirmou que o Pix ia ser taxado pelo governo, então não teve nenhuma fake news. Ele fez sim uma provocação, e esse vídeo alcançou um resultado extraordinário em termos de visualizações, de compartilhamento. E não vou dizer que foi só por causa desse vídeo, mas esta reação das redes sociais fez, inclusive, com que o governo voltasse atrás na medida, né? Então, posto que a comunicação digital, o uso das redes sociais é muito importante para qualquer político hoje, posto que a direita, mesmo perseguida, mesmo com vários personagens ao longo do tempo com perfis bloqueados, ainda leva melhor do que a esquerda. Faz sentido, então, que deputados, no caso desse deputado, políticos de partidos como o PT, sintam muita raiva. Raiva realmente é o termo adequado. E aí, como o PT é um partido autoritário, um partido de gênese autoritário, e a defesa histórica do PT de ditaduras de esquerda não me deixa mentir, então é muito natural que eles instrumentalizem, quer dizer, instrumentalize não, porque essa questão de banimento de rede social já é algo instrumentalizado desde o princípio para fins de perseguição ideológica. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está vendo aí as revelações da Vaza Toga 2, que demonstra muito claramente, né, o perfilamento ideológico, a prisão de pessoas, a justificativa da manutenção de prisão de pessoas lá implicadas no 8 de janeiro por postagens em redes sociais. Então, algo que já é instrumentalizado e é muito claro que serve a um propósito censório, um propósito autoritário de banir opositores das redes sociais, de banir aqueles que representam uma ameaça eleitoral. Não uma ameaça às instituições, mas uma ameaça eleitoral. Se a esquerda não consegue competir efetivamente em engajamento com a direita, não consegue, por exemplo, ter o seu Nicolas Ferreira, o mais próximo disso seria talvez a Erika Hilton, que tem um engajamento muito menor do que ele, então vamos tirá-lo do debate, vamos encontrar alguma desculpa aí, como foi o caso, né, para pedir que ele seja proibido de usar redes sociais. E detalhe, ele não só usa, o deputado do PT, Rogério Corrêa, não só usa esse argumento de que, porque ele fez a videochamada com o Bolsonaro, né, que por si só já é um argumento esdrúxulo, mas ele fala do histórico, porque ele vem sistematicamente atacando o Supremo Tribunal Federal. O que
que seria atacar o Supremo Tribunal Federal? O que seria atacar as instituições? Fazer críticas? Porque as críticas que ele faz, as críticas que nós temos feito, não são críticas do tipo: ah, não, a gente tem que fechar, a gente tem que matar os ministros, a gente tem que fazer algo do tipo. Não são essas críticas. São as críticas do mesmo teor que eu faço aqui, que eu faço nesse canal, que eu faço nos meus artigos, de cobrar o fim do estado de arbítrio, né? O fim da censura, de cobrar punição. O que seria punição, né? Cobrar, por exemplo, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, cobrar medidas como a aprovação da anistia, o fim do foro privilegiado e várias outras medidas. Ou seja, expressar a sua opinião livremente. Isso não é ataque às instituições, isso é participar do debate. E é muito claro que deputados e outros políticos de partidos como o PT não querem isso, nunca quiseram. Tanto é que eles sempre defenderam a ditadura cubana, a ditadura venezuelana, que faz exatamente isso, calar os seus opositores, né? E o que é mais terrível ainda é que a gente não sabe o que vai vir disso. Porque é perfeitamente possível que realmente o Moraes acate o argumento do deputado e mande bloquear as redes sociais do Nicolas Ferreira. Não sei, não posso afirmar se isso vai acontecer. Mas se acontecesse, não seria algo que nos surpreenderia. Agora, além da proibição do uso de redes sociais por parte do senador Marcos Duval, Moraes acaba de impor um negócio assim que não existe no ordenamento jurídico, que é esdrúxulo, que é proibir ele de receber salário. Ele está proibido bloqueou as contas do cara, o cara não pode receber salário, não pode, bloqueou também a verba, né, que ele tem no gabinete para contratar assessores. Basicamente, também, né, o efeito inibidor, o chilling effect, né, impedir o cara de exercer o mandato que ele foi eleito para exercer. Face a isso, não me surpreenderia nada se ele determinasse o bloqueio das redes sociais do Nicolas Ferreira a pedido do PT. Para que deixe muito claro o que eu tenho dito e outros também têm dito, que embora a censura no Brasil esteja sendo feita lá desde 2019 pela Suprema Corte, e claro, entre 2019 ali até o final de 2022 o governo era outro, o governo Bolsonaro, mas que a partir da posse do Lula, em janeiro de 2023, o governo Lula torna-se um sócio da censura. E novamente, invocando as revelações da Vaza Jato 2, essa censura, ela beneficia, né, em certa medida, em muita medida, na verdade, o PT. Então, as duas coisas, elas estão muito, muito vinculadas. Se você gostou desse vídeo, me convido para deixar seu comentário, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, divulgar o canal, para que a gente consiga fazer o canal crescer e atingir mais pessoas e levar a mensagem da defesa da liberdade de expressão, da defesa das liberdades para todas as pessoas. Obrigado.